Eu fico pensando aqui, né, que o lema dessa turma bolsonarista é Deus, pátria e família, né. Dizem-se de Deus, mas a boca deles é como um esgoto incessante. E a Bíblia também para eles, né, é a mesma fonte que diz, né, que onde verter água pura, e água suja, né. Assim, é uma coisa estranha, né, o que que é pátria para eles, e quanto à família, esses diálogos entre o Jair e o Eduardo, que foram divulgados pela Polícia Federal, são um retrato da espécie de afeto familiar que existe ali no núcleo do bolsonarismo, né, que família, que vem à tona, né, quer dizer, ali você vê que não tem nada de família, não tem nada de pátria, né. E aí, conversando com você hoje, você falou para mim que eles estão com um projeto, novo. Qual é esse projeto, professor, da extrema direita? Vamos lá então, Florestan. Me permita antes fazer um comentário, se você me permitir, 2 comentários em cima do que você falou, que eu acho muito importante. Em primeiro lugar, eu tenho uma proposta para o debate público brasileiro. Eu proponho que nós não mais nos referamos em nenhuma circunstância a Silas Malafaia como pastor Silas ou como líder religioso. Está mais do que provado, nesse último áudio que eu estava escutando o programa antes de entrar, e mais do que provado pela ação dele, que eu posso aqui até fazer uma cronologia depois, se vocês se interessarem. O Silas Malafaia é um agente político que adultera o repertório bíblico para manipular fiéis e obter ganho político. O Silas Malafaia, e chegou a hora, Florestan, de nós termos coragem de dizer as coisas no espaço público como devem ser ditas, antes que seja tarde. Vou repetir. O Silas Malafaia não é um líder religioso. Ele é um líder oportunista que adultera o repertório bíblico de maneira consciente para manipular fiéis e obter ganho político. Se você me permite, Florestan, bem rapidamente, veja. 14 de fevereiro de 2024. Tá tudo registrado. Ele dá uma longa entrevista para o Estado de São Paulo e ele afirma: a Advec pagará pelo trio elétrico. E diz, porque alguém tem que pagar nesse português privilegiado do Silas Malafaia. E completa dizendo: a Advec, a Associação Vitória em Cristo, tem no seu estatuto a inclusão de um artigo que permite financiar eventos que conscientizem o público. Então, a Associação Vitória em Cristo pagaria pelo trio elétrico. Houve uma repercussão muito grande e surgiu a possibilidade deles perderem a isenção fiscal. Igreja, para ter isenção fiscal, tem que ter atividade religiosa, não atividade política. 6 dias depois, no dia 20 de fevereiro de 2024, ele voltou atrás e disse: não é a igreja, sou eu, como homem público, sou eu, como CPF, que pagarei pelo trio elétrico. E apresentou uma nota fiscal de aproximadamente R$ 35 mil. Ou seja, ele, Silas Malafaia, deixou claro que não era ele como pastor, mas ele como agente político. Vou repetir, Florestan, o Silas Malafaia não pode ser tratado como líder religioso. O comportamento dele é de um líder oportunista que manipula o repertório bíblico. É indispensável que, pelo menos, o campo progressista retire deste cidadão o título de pastor. Ele desonra a fé evangélica. Dois, a, a troca de diálogos do Eduardo Bolsonaro com o pai causa uma dupla surpresa. A primeira surpresa é pelo baixo nível, pelo baixo calão. Olha, Florestan, eu tive uma relação difícil com meu pai. Meu pai era um homem radical de direita, apoiava a ditadura. Com 14, 15 anos, nós tínhamos brigas homéricas. Eu quase fui expulso de casa. Nunca voltei atrás. Meu pai também não. Um homem brilhante, mas um homem de direita radical. Nunca passou pela minha cabeça de respeitar meu pai, pelo simples fato de que eu tenho enorme respeito por ele como pai. Eu não consigo imaginar que um filho possa dizer para o seu pai o que esse rapaz disse. Mas esqueçamos, deixemos de lado consideração familiar, moral. A imagem do Bolsonaro sai tão arranhado desse episódio, ele sai como um fantoche do líder político Malafaia, e ele se nós imaginávamos, eu imaginava o Bolsonaro como líder da família, uma liderança inconteste, alguém que seria temido, respeitado, que um filho diga para ele o que ele disse daquela forma. É uma coisa, revela tudo. Agora vamos lá. Desculpe, Florestan, mas eu queria realmente dizer isso, com todas as palavras. Silas Malafaia não é líder religioso. Silas Malafaia não é um homem cristão. Todo o comportamento dele é o oposto.